Amados, então, o capítulo 11, para você que deu uma lida aí, você percebeu, tá, que a irmã White, ela vem orientando nesse capítulo a questão de herança, né? Questão de heranças e como devemos proceder, tá, com os bens que o nosso Deus entregou nas nossas mãos para que nós pudéssemos liderar, né? Porque o Salmo 24 diz que nada pertence a nós e tudo pertence ao Senhor. Então, basicamente, ela diz nesse capítulo que o importante somente não é você começar bem, mas o importante, diz ela, é você finalizar bem. E nesse capítulo ela traz alguns conselhos para aqueles que têm alguma condição, para pessoas que têm algum bens, né? Seja ele numa escala no macro ou no micro. Enfim, ela traz alguns conselhos aqui interessantes, tá? Deixa eu colocar na tela aqui para você um dos pontos que eu achei bem importante e ela destacou aqui. Vamos lá. Você vai acompanhando a leitura comigo, tá certo? E ela diz o seguinte: não devem negligenciar a disposição de seus recursos, esperando uma oportunidade favorável de ajustar seus negócios durante uma longa enfermidade. Devem manter seus negócios de tal forma que, se fossem chamados a qualquer hora para deixá-los e não pudessem escolher quaisquer critérios, pudessem ser solucionados como gostariam que fosse se estivessem vivos. Vamos traduzir essa parte aqui para a linguagem de hoje, né, para nós. O que ela está dizendo é o seguinte: nós precisamos pegar os nossos bens e já colocarmos um destino, né? Colocarmos um destino para eles, para os nossos bens, porque nós precisamos fazer aí o que nós chamamos de testamento, né? Porque se acontecer alguma coisa, né? E todos nós estamos aí sujeitos a doença, a falecimento, então ela aconselha, você precisa deixar suas coisas todas organizadas. Tem casos de pessoas que têm até alguns bens, algumas condições, mas que a esposa, os filhos não sabem de quase nada, e quando sabem de algumas coisas, não sabem como proceder, e aí o mantenedor, pessoa que tem ali os bens em seu nome, quando acontece de dormir no Senhor, a família não sabe como lidar e ficam todos como uma barata tonta correndo para lá e para cá e não sabem de maneira nenhuma como lidar com a situação. Então, o que ela está dizendo é o seguinte: se organizem, tá? Se você tem algum recurso, se você tem casa, se você tem aí carro, o que que você tem? Se organize agora, não deixe para você se organizar quando você estiver doente, se organizar agora, tá? Agora, veja que coisa interessante aqui, nessa parte, quando ela diz o seguinte, preste atenção aqui, ó. Os pais devem ter grande temor de confiar aos filhos os talentos de bens que Deus lhe pôs nas mãos. Aí ela diz aqui, ó, a menos que tenham absoluta certeza de que seus filhos têm maior interesse, amor e devoção pela causa de Deus do que eles mesmos, e que esses filhos serão mais fervorosos e zelosos em promover a obra de Deus e mais benevolentes, né, em fazer prosperar os vários empreendimentos relacionados a ela que necessitam de recursos. O que eu estou dizendo é o seguinte: você tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado para não entregar os recursos que Deus te deu, tá? Entregar nas mãos de pessoas irresponsáveis, né? Porque, pense muito bem,
Talvez nesse grupo aqui que está conectado aqui, não, mas nós temos muitos casos de pais adventistas que amam a casa e amam a causa do Senhor. Mas nós sabemos também que nós temos pais que têm filhos que não querem saber da igreja. Eu te digo com propriedade que eu vou te falar agora. Tem muitos pais que, quando dormem no Senhor, os recursos que os pais ali ajudavam a igreja, os filhos automaticamente cortam tudo. Não querem mais que aqueles recursos que eram dos seus pais vão ali para ajudar a obra do Senhor. Eu conheci um caso de que um irmão ele doou uma parte do terreno da casa dele, um terreno bem grande ali que ele tinha, e ele doou para construir uma igreja. E os filhos todos pequenos e tal. Quando o irmão ficou uma certa idade, né, bem idoso já, não resolvia mais os seus negócios, sim os seus filhos, pasme isso aqui. Ele tinha doado, e lá fizeram a igreja, etc e tal, mas não foi passado legalmente o documento para o nome ali da igreja, o documento da terra, né? Não foi feita a separação. Você que está do outro lado da tela, me acredita que os filhos queriam tomar essa parte do terreno e que já estava construída uma igreja. Foi uma luta grande, né? E eu não sei nem o que aconteceu depois disso, porque eu fui transferido, etc. Tá, mas acontece muito isso, tá? Então, ela diz, os pais devem ter muito cuidado, tá? Muito cuidado. Ah, pastor, mas eu vou deixar para quem? Meus bens, o que eu consegui isso com meus filhos mesmo, tá certo? Ninguém está falando aqui que não é para você não deixar para os seus filhos, nada disso. Mas o que nós estamos falando aqui, na verdade, o que a serva do Senhor está falando é tome cuidado, porque tem muitos filhos dos santos adventistas do sétimo dia que não querem nada com a igreja, criticam a obra, ah, pronto, resumindo aqui, não querem nada com a igreja. E você deixa tudo que você tem para esse teu filho ou para esses teus filhos, o que vai acontecer? Eles vão esbanjar, vão fazer derrame com o que você deixou e não vão continuar contribuindo com a obra do Senhor. Sendo que tudo que você tem, meu irmão, minha irmã, tudo que você tem, tudo que você pertence ao Senhor, tá? Não é para ser esbanjado aí nas coisas do mundo, não. Se você ler, você vai perceber, se você ler o capítulo, que a serva do Senhor diz que quando isso acontece, quando os pais deixam tudo o que têm para os filhos, para que eles possam fazer tudo a seu bel prazer, ela diz que isso é a orientação de Satanás para que eles não investam na obra do Senhor. Isso é forte. Avançando aqui, um outro ponto que eu achei bem impactante está nesse slide aqui, ó. Leia comigo, por favor, acompanhe aí. Ela diz: os pais, para enriquecer os filhos que não veem as necessidades da causa de Deus, nem as aliviam, cometem um erro terrível. Diz ela: os filhos a quem pensam abençoar com seus recursos são, com isso, amaldiçoados. Olha que isso aqui é forte, é muito forte. Deixa eu ler aqui, queridos, que está na página. Se você está com o livro aí, tá? Está na página 59, diz assim: se os pais, enquanto vivem, ajudassem os filhos a cuidar de si mesmos, seria melhor do que lhe deixar uma grande quantia ao morrer. Olha que coisa interessante aqui, viu? Olha que coisa forte. Às vezes,
você fica pensando o seguinte: não, mas eu tive uma infância muito sofrida, meu pai não tinha condições de me ajudar, e agora que eu tenho uma condição de ajudar, eu vou ajudar o meu filho sim, ajudar minha filha sim. Não, isso aqui ninguém está questionando isso, não. O livro não está questionando isso. Mas, assim, você já percebeu, irmã Jane, que está na minha tela aqui, irmã Ivani, pastor Fernando, que está na minha tela, Mauro Mateia, Manilda, vocês já perceberam que nós só somos o que somos hoje? Nós temos responsabilidade, nós sabemos como lidar com várias situações devido a dificuldades que passamos no passado? Vocês já perceberam isso? Porque as dificuldades do passado, elas nos ensinaram, as dificuldades foram as nossas professoras, lá nós fomos os alunos, e hoje nós fomos formados na dificuldade, na faculdade das dificuldades, para que nós viéssemos colocar em prática e pudéssemos colocar em prática aquilo que nós passamos no passado, agora no presente. Então, qual é o maior legado, né? O tipo do livro? Qual é o legado valioso? É nós ensinarmos os nossos filhos como adquirir e com responsabilidade gastar aquilo que pertence ao Senhor. Não é esbanjando, não. Tá? Então, assim, querido irmão e querida irmã, conselho aqui da serva do Senhor: não deixe tudo que você tem aí, que não pertence a você, não deixe simplesmente para os seus filhos. Deixe também uma parte para a obra do Senhor. A obra do Senhor precisa avançar, tá? Faça um testamento das fazendas que você tem, ok? E você, ó, uma parte aqui do que eu tenho também vai para a igreja, para a obra do Senhor. Maurimateia, aí as suas fazendas, tá? Deixe alguma coisa para a obra do Senhor, querido. Bom, meus irmãos, e que Deus abençoe a cada um dos senhores. Bem, amanhã nós estaremos aqui conosco, uma irmã colocou aqui, também grifei essa parte do meu livro. Muito bom. Amanhã estará conosco o pastor Lucas. Pastor Lucas é o pastor aí, cuida basicamente de 8 países. E vamos estar junto aqui às 5 horas, 5h16, já estaremos aqui aguardando você. Agora, nós vamos orar. Quero pedir que você, meu querido irmão, minha querida irmã, você puder, feche os teus olhos e vamos fazer essa oração consagrando, viu? Ei, olha aqui para a tela. Minha irmã, olha aqui, consagrando tudo que você tem e tudo que você é nas mãos do poderoso Salvador. Vamos orar? Pai querido, Deus bondoso, muitíssimo obrigado pelos conselhos. O Senhor nos orientou nesta manhã como devemos proceder com aquilo que pertence ao Senhor, mas bondosamente colocou nas nossas mãos para que nós pudéssemos ali administrar os bens que te pertencem. Deus, que esse irmão e que essa irmã que está do outro lado da tela, eles possam ter entendido que tudo que nós temos e tudo que somos pertence a Ti e que nós precisamos dedicar parte daquilo que nós temos para o avanço da Tua casa e da Tua causa. Abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.